Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu vou falar com vocês, vou apresentar a vocês um livro porradeiro, brasileiro, contemporâneo e ainda por cima, bom bicho, bom para um caramba, com uma linguagem fluida, com personagens que são verossímeis e marcantes, divertido, uma coisa que você mal vê na literatura brasileira, e um livro que também não é ideologicamente preso àqueles mesmos assuntos que nós vimos já tantas milhões de vezes sendo remexidos de novo na literatura brasileira. Ou seja, vamos falar de uma pequena joia que você pode ler e eu espero que você leia logo depois de desligar este vídeo que você vai ver até o final, de acho, tá bom? Por favor. Antes, porém, de começarmos o vídeo, aqui na descrição do vídeo eu deixei um link. Nele você encontra ali o meu site. E no meu site você pode encontrar várias coisas, desde a minha lista geral de e-mails, na qual eu espero que você se inscreva, porque eu vou voltar a escrever e-mails de graça, analisando grandes obras da literatura, entre outras coisas, mas também pode encontrar alguns produtos, entre os quais, para um iniciante na grande literatura, eu recomendaria a lista 77, que é uma lista com 77 indicações de livros separados por subgênero, por dificuldade, com comentários específicos sobre a dificuldade do vocabulário e da trama, com uma sinopse exclusiva que eu escrevi, sem spoilers, com indicação das melhores edições e aulas e bônus de outras listas. É um negócio gigantescamente completo por um preço ridículo, tá? Seja como for, inscreva-se na minha lista de e-mails, entre no meu Instagram e me acompanhe aqui no canal também, beleza? Então, vamos voltar aqui ao vídeo. Que livro é este que eu acabei de descrever como uma coisa quase milagrosa neste nosso pequeno país gigantesco? O nome do livro é O Deus Oculto no Canto do Corner. Eu queria mostrar aqui eu queria mostrar a capa, mas ficou horrível. Ô caramba! O Deus Oculto no Canto do Corner, de Milton Gustavo, tá? Por que eu falei que é um livro porradeiro? Porque conta a história de um treinador de boxe que encontra um sujeito, segundo ele, feio, né? Objetivamente preto, e segundo ele, burro igual uma porta, tá? Esse sujeito tinha um talento extraordinário e nós vamos seguir ao longo do livro o relacionamento do treinador com o boxeador, que se chama Zezão. Então, é um livro de boxe, que é uma coisa que é relativamente comum lá fora, você vai encontrar histórias de boxe. Notavelmente, a mais famosa de todas é, evidentemente, Rocky Balboa, mas existem outros livros. Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, escreveu um livro que é uma história gótica e de boxe ao mesmo tempo. Inclusive, eu gostaria de ler. Se chama Rodney Stone, tá? Porém, não é o caso aqui do Milton Gustavo. Vamos voltar ao livro do Brasil, tá? Então, o que acontece? O nome do livro é O Deus Oculto no Canto do Corner. Ele foi o primeiro livro escrito por Milton Gustavo, é um livro de estreia, e já foi tão bem que acabou virando finalista do Jabuti na categoria Literatura de Entretenimento. O que eu achei meio curioso, porque o Deus Oculto no Canto do Corner não é muito bem a sua história de superação, usando a luta como um símbolo. Essa história já é mais ou menos batida no sentido assim, nós sabemos mais ou menos como essas histórias funcionam. É Creed, Rocky Balboa, tem aquele filme bastante bom também com o Christian Bale. O boxe sempre deu muito bem, né? Ele sempre serviu como um símbolo muito útil e poderoso para as lutas da vida, certo? Então, esse gênero de histórias já é um gênero mais ou menos conhecido. O ponto é que me pareceu que no caso do livro do Milton,
ele está dissecando esse gênero de alguma forma. Ele está subvertendo o gênero. Ele está explorando, né, as entrelinhas do gênero. Então, que o livro tenha sido colocado como literatura de entretenimento, que aliás é também uma categoria curiosa, que eu precisaria ler um pouquinho mais sobre a categoria para descobrir o que ela significa, eu acho que o livro entrou nela por conta da sua linguagem. Porque uma das principais características positivas desse livro aqui é a sua linguagem. É uma linguagem maravilhosamente fluida, mas não no sentido estupidificante do termo. Não é um livro simplista. É uma linguagem que é fluida porque o Milton conseguiu criar uma narração em primeira pessoa. Quem narra o livro é o treinador, que soa verossímil, tá bom? Então, ao mesmo tempo em que a coisa soa verossímil, o livro de vez em quando consegue, quase sempre, estabelecer um equilíbrio muito bom entre uma fala coloquial e uma linguagem que se mantém ainda bastante literária, no bom sentido do termo. De vez em quando, ele desliza, poucas vezes, tá? Mas eu não quero falar sobre isso agora. Então, é um livro que, basicamente, narra a história de um treinador, cujo nome não conhecemos, que começa o livro já com 71 anos de idade, dono de uma academia, e com uma vida que ele. A vida dele não é ruim de forma nenhuma. Tá? Ele tem uma academia, ele não é pobre, não é miserável, não é lascado, mas ele tem um tom inescapavelmente meio amargo. Né? Por quê? Em primeiro lugar, porque quando ele era novo, ele próprio foi um boxeador e tivera a oportunidade de virar um campeão, onde pelo menos conseguiu uma chance de lutar contra o campeão. Né? Porém, por um erro estúpido, ele não conseguiu. Qual foi o erro estúpido? Ele arranjou briga poucos dias antes da luta com alguns sujeitos no meio da rua. Na verdade, ele comprou a briga de alguns sujeitos que nem eram amigos dele. Eram caras que ele tinha conhecido na viagem ali. E acabaram brigando no meio da rua e ele se intrometeu na briga de forma desnecessária. Fraturou a mão e acabou perdendo a sua única chance real ao título. Tá? Depois, ele descobre que não era um gênio, que nunca mais iria conseguir algo significativo no boxe e acaba casando, construindo uma academia e de forma geral, fracassando. Esse é o ponto, tá? O treinador tinha um ídolo, Éder Joffre, que de fato existiu, foi campeão e parece que inclusive entrou para o Hall da Fama. Quase ninguém o conhece porque o livro também explora uma outra faceta do povo brasileiro aqui, em geral, né? Que é a ideia do povo brasileiro odiar seus campeões desde que eles sejam campeões de verdade e não caiam na pinga, na desgraça ou na falência logo depois de virarem campeões, né? Ele disse que o povo brasileiro odiava o Pelé, porque o Pelé conseguiu tudo, basicamente. E as pessoas exaltavam de verdade era o Garrincha, porque o Garrincha tinha um grande talento, mas depois destruiu sua vida com a pinga, né? Destruiu sua vida. Enfim, ele não foi um campeão na vida, foi um campeão só no esporte mesmo. Mas, enfim, voltando aqui. Então, o treinador tem um ideal, um ídolo, chamado Éder Joffre. Chamado Éder Joffre. Minha esposa me ligou aqui, mas eu não posso atender agora. Coloquei em modo avião e vou levar uma chulapada depois, muito provavelmente. Ele tinha um ídolo chamado Éder Joffre. Tá? E o Éder Joffre era o símbolo da vida ideal para o treinador. Tinha sido um campeão, tinha alcançado a glória, ainda que não fosse uma glória vivenciada diretamente, porque ninguém basicamente conhece. Mas, segundo o treinador, aquilo sim tinha sido uma vida. E ao longo de todo o livro, ele evoca, vez após vez,
a figura do Éder Joffre como a figura do sujeito com a vida que ele gostaria de ter tido. Seu primeiro fracasso, então, foi ele não ter conseguido virar campeão mundial. E ele conta que, além dessa chance, ele tivera uma outra chance de fazer algo grandioso na vida, que foi quando ele encontrou, anos atrás, o Zezão. A partir daí, então, começa a história de fato, porque o livro é basicamente o treinador contando o seu passado, como foi o encontro com o Zezão e como foi o desenvolvimento tanto do Zezão como boxeador, quanto da relação entre os dois. Ok? Então, o livro narra o descobrimento do Zezão, o desenvolvimento do Zezão como boxeador, até o seu clímax como boxeador, tá? Já no começo do livro fica implícito que o nosso querido treinador não conseguiu, né, o que ele queria de fato com o Zezão. Então a história aqui gira em torno de como isso aconteceu, né? É o que faz com que você queira continuar lendo às vezes. O que raios aconteceu para que o treinador não houvesse conseguido transformar o Zezão em um campeão mundial? Essa é o mistério que você quer descobrir ao longo do livro, tá bom? Ok, por que eu exaltei esse livro aqui? Por alguns motivos. Primeiro motivo, a linguagem, certo? Eu li faz pouco tempo Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro extremamente verborrágico, com uma linguagem pseudopoética. E sabe quando você come um negócio, né? Você come um chocolate de má qualidade e fica aquele ranço na sua boca, sei lá, aquele sebo, né, na sua língua, que gruda, assim. Foi o que eu senti depois de ler Carla Madeira. Com Tudo é Rio, pelo menos. Não li os outros dela ainda, tá? Eu senti esse ranço sabe, de uma coisa exageradamente poética, de uma coisa exageradamente dessa linguagem, né, que se leva muito a sério, que julga estar alcançando os mais altos céus da poesia e na verdade está fazendo a mais descarada pseudopoesia imaginável. Então, essa linguagem é o inverso da linguagem do Milton Gustavo neste livro aqui, tá? Ele demonstra já ser um escritor muito maduro pela linguagem que ele usa. Ou seja, ele consegue trazer à vida um personagem que soa como um personagem como ele soaria na vida real. Nós estamos falando de um boxeador endurecido pela vida com 71 anos de idade. O cara não tem frescuras, tá? A linguagem dele, inclusive, pode escandalizar algumas pessoas e é decididamente politicamente incorreta, para usar um termo que seja facilmente compreensível. O sujeito xinga, né? Ele começa o livro, né? Ele começa o livro já elogiando as gordas da sua academia. Quer ver? Na minha academia em Casa Verde, treinamos gordas. Gordas que já têm pernas grossas, por conta do peso que são obrigadas a sustentar e que não estão nem aí para a barriga, que é uma causa perdida. Gordas que têm punch e queixo duro. Gordas que não têm nenhuma frescura e vestem a camisa enorme do boxe. Saem na mão com qualquer um, a qualquer hora, com o único e sagrado objetivo de emagrecer para o verão e, quem sabe, arrumar um namorado. Gosto das gordas e elas gostam de mim, que me veem, sei lá, como um pai magro. A prova viva de que é possível chegar aos 71 anos duro como um pedaço de pau. Então, a linguagem dele é assim. Tá? Ele chama de boiola, ele fica aloprando a cara feia do Zezão, tá? Ele filosofa sobre mulheres em geral, ele fala sobre o casamento com a visão com uma visão que não tem nada de romântica, mas que é a visão, de fato, sustentada por muita gente. Então, é um personagem verossímil, com uma linguagem verossímil, o que faz com que a leitura seja muito fluida. Não porque o livro dependa de reviravoltas da trama, mas porque a linguagem é acessível.
De novo, acessível sem ser simplista. Ele domina a linguagem literária e consegue quase sempre criar uma linguagem muito verossímil. De vez em quando, eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu senti a voz do narrador, a voz do escritor por trás do narrador, tá? Mas no geral, a coisa se mantém muito bem. Segundo ponto de por que o livro é bom, né? A personalidade do narrador é muito viva e interessante, tá? Como ele cria a linguagem de forma verossímil, a personalidade se mistura à linguagem e pula aos olhos, logo na primeira página. E é uma personalidade que nós sabemos que é falha. Tá? O leitor, especialmente o leitor atento, especialmente o leitor atento que faça uma comparação entre o que ele diz no começo do livro e o que ele fala no final do livro, vai perceber, por exemplo, que o nosso querido treinador, como quase todos os homens, tem uma dificuldade bastante grande de revelar os seus sentimentos para os outros. Tá? Então, várias vezes no livro, ele diz uma coisa, né? Ele diz que é amigo de fulano para nós, o leitor, mas na hora de dizê-lo para o fulano, ele nunca o diz. Aliás, pode falar o inverso. Ele pode dizer que não tem nenhuma relação de afeto com alguém que para nós ele confessou que tinha uma relação quase de parentesco, né? Tá? De afeto familiar, quase. Tá bom? Além disso, o nosso querido treinador coloca em palavras pensamentos que são masculinos, muitas vezes. Ok? Ele coloca em palavras pensamentos masculinos de forma muito, de forma muito direta, escrachada e engraçada. Né? Aviso, eu recomendo este homem para. Eu recomendo este livro para homens, tá? Cara, é muito difícil que você seja um homem e não goste deste livro aqui. Mesmo que o foco do livro não esteja nas lutas, eu senti um pouco de falta, eu gostaria, né, de sentir um pouco mais de emoção com as lutas. Evidentemente, o foco do livro não são as lutas. O autor queria fazer outra coisa aqui. Como eu falei, ele quer de alguma forma dissecar o gênero do boxe como essa história de superação e glória. Ele quer colocar em xeque a ideia de glória, na verdade. Então, ele passa por cima das lutas de boxe. Mas, para os homens, você vai muito provavelmente gostar muito da personalidade do treinador. É aquele tipo de homem endurecido, bronco, mas com um código moral muito restrito. E muito. Um código moral que é restrito, mas ao qual ele dá muita importância. E todo homem sabe que é preciso você ter contato com homens mais velhos que tenham algum código de moral. Pode ser restrito, pode ser estúpido às vezes, mas que ele leve a sério. Né? É muito importante que o homem tenha esses modelos masculinos, que geralmente você encontra, né, em locais de luta. É muito comum que isso aconteça. Então, o livro é muito bom porque a linguagem é fluida, porque a personalidade do. Porque a linguagem é fluida e verossímil, porque a personalidade do narrador é também verossímil e complexa. O livro tem subtexto. Às vezes, o narrador diz o que ele não está sentindo. E às vezes ele não diz o que ele está sentindo. Para isso é preciso que você leia com um pouco mais de atenção e especialmente que você leia o terço final do livro à luz do título. Pense no final do livro ali, né, nas reviravoltas que acontecem no último quarto do livro, à luz do título. O que significa o Deus oculto no canto do corner, à luz do que acontece na história. Porque eu vou dar aqui um. Não é um spoiler, porque eu não vou contar o que acontece, mas de alguma forma eu vou antecipar algumas informações. Então, caso você não queira nenhum spoiler, pode acabar aqui, né? Pause aqui.
E caso você queira um pouco mais de informações, eu vou continuar agora. 1, 2, 3. O final do livro tem algo de anticlimático. Como eu falei, não espere uma história de superação e glória no final. Não acontece nenhuma tragédia, como por exemplo no caso lá daquele filme com Clint Eastwood, em que a moça fica paraplégica no final. Não acontece nenhuma grande tragédia, nem acontece nenhuma grande epopeia pugilística a ponto de algum dos sujeitos transformar-se em uma lenda do esporte. Não espere esse tipo de coisa. Se você esperar esse tipo de coisa, você vai ficar frustrado, porque este livro não é apenas de entretenimento. A linguagem pode enganar um pouco, tá? O Milton Gustavo, em entrevista, falou que neste livro ele queria explorar a relação entre esse tesão pela glória mundana e o desejo por bens espirituais. Resumindo a história, dá para você ser um cristão sério e ainda desejar essa glória mundana com todas as suas forças? Era essa questão que ele queria explorar. Eu recomendaria que você prestasse atenção também, né, ao que acontece antes das lutas no final do livro. Vai acontecer uma série de coisas antes das lutas, e com isso poderia se relacionar com a ideia de Deus estar oculto. Deus não se revela, tá? Não é uma revelação ostensiva. Ele está se escondendo de alguma forma, né? Então, como é que você poderia então relacionar a ideia de um Deus oculto com o final do livro? Especialmente, Deus estava oculto para quem? Não se esqueça de que o livro é narrado em primeira pessoa. Então, o que nós sabemos dos outros personagens é filtrado pela personalidade do treinador. O que ele acha sobre os outros se confunde com o que os outros são de fato. Às vezes, ele pode atribuir aos outros uma motivação que não era a motivação de fato da pessoa. Então, se o treinador era obcecado com glória, glória mundana, talvez as escolhas de alguém que não tinha essa obsessão lhe parecessem fracassos. E aí você precisa se perguntar: será que foram fracassos de fato? Será que você concorda com o treinador? Até que ponto ele está sendo sincero consigo mesmo? Até que ponto ele está sendo imparcial conosco? E até que ponto você concorda com a leitura dele dos fatos e das outras pessoas? Então, este é o tipo de livro que falta muito na literatura brasileira. É um livro que você pode ler em um nível, o nível da diversão, o nível da linguagem esculhambada, que, porém, de novo, não descamba para o simplismo. Um livro que é fluido, divertido, engraçado, que não se entrega, né, aquele mesmo tom solene, que tudo tem que ser muito solene, tudo tem que ser muito transgressor, no sentido de transgredir, digamos, de transgredir o senso comum do cidadão médio e nunca de transgredir as ideias que são nutridas pela classe intelectual, tá? Este livro é um livro que vai apelar à pessoa comum, mas que aguenta e melhora sob um exame mais paciente e cuidadoso. É um livro que cresce com a análise, ao mesmo tempo em que é um baita livro de entretenimento para quem queira apenas se divertir mesmo. Não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que, se você leia o livro, divirta-se com o livro e depois pense nas questões que eu lhe apresentei aqui, tá? Mas é um baita livro, recomendo bastante mesmo. Fiquei positivamente surpreso, especialmente depois que eu parei para pensar um pouquinho no título do livro relacionando ao final do livro. Faça isso, que a leitura vai ficar 10 vezes melhor, tá? Então é isso.
recomendação de livro que você pode ler aí em 2 dias, em 1 dia, caso você seja alguém mais, mais xarope da cabeça, tem mais tempo. É curto, linguagem fácil e um livro com bastante subtexto. Tá bom? Então, recomendação para vocês. Nota 8, talvez. Tá bom? Nota 8. Nota 8 para o livro. Eu acho que só de vez em quando ali houve uns pequenos problemas de linguagem, adequação de linguagem, que são muito pequenos, perto do que o livro pode lhe entregar. Tá bom? Leia, me diga o que achou. Se você já leu, conte aqui nos comentários. Depois que você ler, volte aqui também e conte no comentário o que você achou. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal do Raul. Abraço!